Contra os Deuses capítulo 1736, Morte da Lua, 6. O Mar Roxo era limitado, como um purgatório roxo do qual nunca se poderia escapar. Depois de ter ferido Yun-Shi e Qian-Linger em um único instante, Xie Qinjiu desapareceu novamente. De repente, ela reapareceu acima de Qian-Linger e milhões de raios roxos foram lançados em sua direção como uma chuva torrencial. Cada feixe de luz roxa era deslumbrantemente denso e todos eles continham uma intenção assassina gelada e perfurante. Todo o sangue e energia de Qian-Linger se agitaram. Desta vez, ela escolheu retirar o máximo possível de energia das trevas. Sua figura ficou incrivelmente rápida enquanto ela voava pelo domínio roxo, deixando múltiplas imagens residuais em seu rastro. Quando Xie Qinjiu cruzou espadas pela primeira vez com Yun-Shi, seu poder foi igualado em meio aos confrontos explosivos de seu poder. No momento em que Xie Qinjiu abriu seu domínio divino do Pilar Roxo, eles foram imediatamente afetados por uma supressão terrivelmente pesada que superou todo o bom senso. Além disso, o poder e a aura de Xie Qinjiu aumentaram explosivamente neste domínio e cada ataque que ela fez foi preenchido com poder celestial. Sob esses efeitos deletérios, os dois foram espancados por ela, embora trabalhassem juntos. Com meu poder atual, só posso manter este domínio divino por 100 respirações. Qian-Linger lembrou-se das palavras que Xie Qinjiu havia murmurado agora há pouco. 100 respirações. Se Xie Qinjiu pudesse realmente manter um domínio tão aterrorizante por 100 respirações, então seria de fato possível para ela e Yun-Shi morrerem dentro deste domínio dentro desse período de tempo. Ela nunca ousou subestimar Xie Qinjiu mesmo quando eles ainda estavam planejando esta invasão na região Divina Norte. O primeiro elemento perigoso que ela mencionou foi Xie Qinjiu. Contudo, o tamanho deste abismo de força criado por este domínio excedia em muito até mesmo a sua avaliação mais generosa de Xie Qinjiu. Além disso, este domínio definitivamente não era comum. Qian-Linger não escolheu mais enfrentar Xie Qinjiu em batalha. Ela rapidamente teceu pelo ar enquanto enviava uma transmissão de som para Yun-Shi. Pense em uma maneira de quebrar esse domínio. É impossível que um domínio tão bizarro não tenha nenhuma fraqueza. Contudo, a transmissão de som de Qian-Linger não conseguiu alcançar Yun-Shi dentro deste mar roxo. Enquanto testemunhava o poder de Xie Qinjiu e a intenção assassina aumentando em direção a Qian-Linger, Yun-Shi pressionou a mão contra seu peito e permaneceu imóvel por um longo tempo. Gotas de sangue escorriam do ferimento em seu peito enquanto tingiam sua mão de um vermelho brilhante. À medida que os seus olhos se aguçavam, a luz que brilhava em seus olhos tornou-se ainda mais sombria. O domínio divino do Pilar Roxo. Um domínio que continha a palavra divino. Ele viu e enfrentou inúmeros domínios fortes em sua vida. A primeira vez que ele encontrou um domínio, foi durante o torneio de classificação Vento Azul, quando ele teve seu primeiro duelo contra Xie Qinjiu. Naquela época, ela lhe mostrou um domínio da nuvem congelada incompleto. Naquela época, o profundo cultivo de Xie Qinjiu ainda estava nos 9 reinos mortais. Ela estava no 9º nível do profundo reino da Terra. Mas um domínio era algo que alguém naquele reino não poderia compreender ou controlar. Ainda assim, Xie Qinjiu possuía uma, e isso chocou profundamente todos que estiveram presentes naquela luta. Foi também devido a esse poder, um poder que claramente transcendia os limites de seu cultivo, que ela foi capaz de derrotar Ling Yan com facilidade, mesmo que o cultivo dele fosse ligeiramente superior ao dela. Ele ficou totalmente indefeso diante do poder de seu domínio da nuvem congelada e teve que confiar em queimar seu próprio sangue da Fênix no final para quebrar a força do domínio para o qual ele não tinha resposta. Naquela época, Jasmine contou a ele a razão pela qual Xie Qinjiu poderia usar um domínio no profundo reino da Terra. Foi porque ela possuía o corpo aprimorado dos 9 mistérios que poderia transcender as leis do universo. Ah, ela está transcendendo as leis do universo mais uma vez? A imagem em sua mente se dissolveu em cinzas enquanto Yun-Shi murmurava suavemente para si mesmo. Um sorriso sinistro de repente começou a se formar em seu rosto. Yun-Shi tinha visto muitos domínios do tipo restrição e supressão. Além disso, uma vez que alguém alcançasse o reino do Mestre Divino, o mais alto reino de poder que um humano poderia esperar obter nesta era, eles perceberiam que mesmo o domínio do tipo restrição de um Mestre Divino de nível 10 não seria capaz de suprimir a profunda força de um Mestre Divino de nível 10 tão dramaticamente quanto o domínio divino do Pilar Roxo afetou sua profunda força.
Este domínio transcendeu absolutamente os limites normais desta época. Talvez tenha realmente conseguido tocar o domínio vago e ilusório dos deuses, por isso se tornou um poder que não poderia ser resistido por nenhum poder que estivesse dentro dos limites deste universo. Já que eles não resistiram, então, vamos apenas fazer com que as leis dentro deste espaço. Ele ergueu a mão manchada de sangue, fazendo com que a espada da imperadora diabólica punidora dos céus voasse de volta para sua mão e brilhasse com uma luz diabólica negra como breu, para entrar em colapso completamente. Ao murmurar essas palavras, ele levantou a cabeça e o grito de uma fênix ecoou no ar. Depois disso, a figura divina, do corvo dourado surgiu atrás dele. Chamas douradas irromperam de seu corpo e a luz dessas crescentes chamas douradas sobrepujou a luz roxa deste domínio, criando instantaneamente um vasto purgatório ardente de chamas do corvo dourado. Sob o poder do domínio divino do pilar roxo, essas chamas douradas estavam morrendo rapidamente. Mas o sorriso de Unshi permaneceu tão sinistro como sempre. Ele levantou um braço para o céu e milhares de raios de repente caíram no domínio roxo, formando instantaneamente um vasto domínio de relâmpagos crepitantes dentro dele. Além disso, a cor desse relâmpago não era o roxo divino comumente conhecido. Em vez disso, era da cor de sangue fresco. Cada raio foi feito de relâmpago da tribulação da lei celestial, que reinou supremo sobre todos os relâmpagos do universo. O domínio das chamas douradas e o domínio dos relâmpagos escarlates se espalharam simultaneamente e começaram a se fundir, criando uma calamidade incrivelmente terrível de fogo e relâmpagos. Contudo, Yunshi estava longe de terminar. Depois que o relâmpago da tribulação caiu do céu, outro grito de fênix ecoou no ar. A imagem da fênix de gelo ganhou vida dentro do mar de fogo relâmpagos. O gelo congelado instantaneamente começou a se espalhar, criando outro vasto domínio de neve e gelo. Fogo, raio, gelo. O poder dos três elementos irrompeu do corpo da mesma pessoa simultaneamente. Ele até liberou três domínios incrivelmente poderosos de puro poder elementar ao mesmo tempo. À medida que se misturavam violentamente, as leis nesta área eram fortemente abaladas desordenadas. A supressão da profunda força também afetou as habilidades de movimento. Depois de piscar várias vezes de um lugar para outro, Qian Inger foi perfurada por um feixe de luz roxa que atingiu de frente e ela caiu para trás. Xia Qingjiu e perseguiu Qian Inger como se fosse sua própria sombra enquanto a espada divina do pilar roxo mergulhava nela. No entanto, foi nesse exato momento que a luz roxa em seus olhos de repente tremeu violentamente. Rumblei, este mundo que fluía com luz roxa de repente se transformou em um oceano revolto. Tremores incrivelmente violentos o sacudiram e o corpo de Xia Qingjiu também parou repentinamente neste momento. Uau! Depois das chamas, dos relâmpagos da tribulação e do gelo congelado, uma tempestade furiosa surgiu de seu corpo, lançando o mar roxo em um caos ainda maior. Chamas douradas escaldantes, relâmpagos de tribulação explosivos, gelo congelante do fim congelado e ventos selvagens e turbulentos. Todas essas quatro coisas estavam atacando selvagemente o domínio divino do pilar roxo. Se um X se concentrasse em usar um único elemento em sua capacidade máxima, ele seria gradualmente consumido e restringido pelo domínio divino do pilar roxo. Porém, ele estava manipulando quatro leis elementares ao mesmo tempo. E isso já era algo que transcendia os princípios dessas leis, algo que ia contra a lógica do universo. Era como se o domínio divino do pilar roxo tivesse sido atingido por um martelo celestial. Ele estremeceu violentamente antes que uma rachadura longa e fina aparecesse nele. Essa rachadura começou no epicentro dos quatro domínios elementares caoticamente misturados e se alongou a um ritmo ridiculamente rápido. Num piscar de olhos, estendeu-se por 500 quilômetros, 5.000 quilômetros, 50.000 quilômetros. O rosto de Xia Qingjiu de repente ficou branco e a luz roxa em seus olhos diminuiu dramaticamente. O domínio divino do pilar roxo estava passando por uma mudança que abalava o mundo, e tanto Yunshi quanto Qian Inger estavam encarando Xia Qingjiu. Nenhum deles deixou passar o sangue que escorria de seu rosto ou a súbita desordem em sua aura. Essa mudança instantânea enviou-lhes uma mensagem alta. O domínio divino do pilar roxo estava realmente conectado à vida e vitalidade de Xia Qingjiu. Em outras palavras, Xia Qingjiu estava na verdade queimando sua própria vida para formar este domínio divino do pilar roxo. Enquanto o mar roxo tremia violentamente,
Qianlinger sentiu a pressão sobre ela diminuir dramaticamente. A luz negra brilhou em seus olhos e ela instantaneamente abriu um vasto domínio de escuridão. O oráculo divino voou de volta para sua mão e uma linha de luz dourada disparou como uma serpente impressionante. Ela brilhou por vários quilômetros enquanto disparava direto em direção a Xie Qingjue. Clang! Os poderes das duas mulheres colidiram quando enormes ondulações apareceram imediatamente no Mar Roxo. O corpo de Xie Qingjue se inclinou para trás e o braço esquerdo de Qianlinger estremeceu violentamente quando seu ferimento se abriu. No entanto, esse resultado foi completamente diferente de quando ela entrou em confronto com Xie Qingjue sob a supressão absoluta de seu domínio. Xie Qingjue se virou e viu os 4 domínios que Yanxi havia aberto simultaneamente, um ato que equivalia a um milagre divino. Ela estendeu um braço e 9 luas roxas se uniram à existência ao mesmo tempo em que procuravam destruir o domínio de Yanxi. Contudo, um raio de luz fria que parecia vir dos próprios 9 infernos disparou, perfurando seu coração e alma. Qianlinger ainda possuía o sangue de uma imperadora diabólica, então, embora o domínio divino do Pilar Roxo ainda não tivesse entrado em colapso, sua supressão sobre ela havia enfraquecido para menos de 1/5 de seu poder anterior. Bang, 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 bang. Os poderes das duas mulheres colidiam violentamente no ar e cada vez que seus poderes colidiam, o oráculo divino mudava instantaneamente de forma. Pode liberar um feixe de espada que corta o ar, criar milhões de halos dourados, dançar no ar como uma cobra dourada ou liberar raios aparentemente ilimitados de luz dourada. A colisão de poder soou como o toque violento e vigoroso de um sino divino, desencadeando terríveis explosões de sons que poderiam facilmente dilacerar o coração e a alma de alguém. Uma tempestade de energia irrompeu ao redor deles a cada instante, e cada uma dessas tempestades continha poder suficiente para destruir uma estrela. Ou até mesmo o reino estelar. Estrondo. Uma luz roxa explodiu no ar e Qianlinger foi instantaneamente empurrada dezenas de quilômetros para trás pelo poder divino do Pilar Roxo de Xie Qingjue, o oráculo divino voando de sua mão. Todo o sangue e energia em seu corpo se agitaram enquanto o sangue escorria por seus lábios. Foi neste momento que o 5º domínio de Yanxi, que também era seu domínio mais poderoso, o domínio da calamidade eterna das trevas, explodiu violentamente em vida no meio dos 4 domínios elementais, enchendo o céu com escuridão. Num piscar de olhos, todos os 5 domínios se misturaram. A energia caótica agitava-se no ar enquanto o poder do fim do mundo colidia contra o domínio divino do Pilar Roxo em um frenesi. Este era um domínio para o qual eles não tinham resposta, mas o poder violento dos 5 domínios estava destruindo as leis que os mantinham unidos como um monte de gravetos secos. Bzzz. Um grito suave que parecia vir de um antigo abismo ecoou no ar. Sob o poder dos 5 domínios de Yanxi, o domínio divino do Pilar Roxo não estava mais apenas se despedaçando. Estava desmoronando a um ritmo alucinante e num piscar de olhos, um vasto buraco foi escavado neste imenso Mar Roxo. Este buraco não era grande quando comparado ao vasto e ilimitado domínio divino do Pilar Roxo, mas cruelmente rasgou a força vital de Xie Qingjue como uma faca afiada. Todo o sangue foi imediatamente drenado de seu rosto enquanto sangue vermelho brilhante jorrava violentamente de sua boca. Qianlinger escolheu pressionar neste exato instante. Um domínio extremamente pequeno do deus diabólico que continha uma escuridão terrivelmente poderosa disparou direto em direção ao coração de Xie Qingjue. Xie Qingjue conseguiu virar seu corpo bem a tempo, uma luz roxa brilhando em seus olhos. Bum! A escuridão e as luas roxas explodiram ao mesmo tempo, e as duas mulheres foram lançadas voando em meio ao espaço fraturado e deslocado ao seu redor. Screei sem supressão do domínio divino do Pilar Roxo, o grito de abalar a alma de uma fênix soou com incrível clareza. Quando a luz ardente começou a queimar nos olhos de Yanxi, a manifestação deusa da fênix criou um vasto mar de fogo na frente dele. Uma tempestade de fogo que queimou o próprio espaço, engolfou impiedosamente a voadora Xie Qingjue. Estrondo. Uma lua roxa surgiu naquele mar de chamas. Transformou-se em incontáveis raios de luz roxa que prendiam rigidamente a manifestação deusa da fênix. Enquanto ela flutuava dentro das chamas, a maior parte do corpo de Xie Qingjue estava manchada de sangue e seus olhos roxos haviam perdido a maior parte de sua luz divina. No entanto, o deus da lua que irradiava de seu corpo ainda era tão vasto e ilimitado como sempre. Com um grito estridente de miséria,
A manifestação deusa da Fênix foi dilacerada pela luz roxa enquanto se dissolvia em brasas que enchiam o céu. Ela não se incomodou em inspecionar suas feridas ou mesmo em regular seu sangue e energia freneticamente agitados. Em vez disso, Xie Qingjiu deixou uma sombra vermelha congelante em seu rastro enquanto sua espada perfurava fria e resolutamente em direção a Qian Yinger. O corpo aprimorado dos 9 mistérios poderia facilmente transcender as leis deste universo. Mas como poderia ser tão fácil transcender os limites desta era? O domínio divino do Pilar Roxo não foi algo que ela conseguiu apenas com seu corpo aprimorado dos 9 mistérios. Era um domínio divino que ela teve que queimar sua própria vida. Queimar a vitalidade de um imperador divino para usar, e mesmo assim durou apenas 100 respirações. Porque foi somente quando ela revelou este domínio divino do Pilar Roxo, este domínio transcendente que não poderia ser quebrado por nenhum poder nesta era atual, algo que ela só poderia manter por 100 respirações, que ela teria realmente sido capaz de matar Qian Yinger. Este domínio que ela nunca deveria ter sido capaz de compreender foi sua jogada final. A única pessoa que poderia destruí-lo era Yunxi, a única pessoa cujos poderes transcendiam os limites do universo atual. Na verdade, ele também era a única pessoa que poderia desafiar todas as leis deste universo. Ele tinha feito exatamente isso, em um ritmo incrivelmente rápido também. Afinal de contas, o atual Yunxi era completamente diferente da pessoa que ele tinha sido no passado. Seu cultivo, estado mental, astúcia e sua compreensão do caminho profundo e das leis do universo sofreram uma mudança tremenda. No entanto, ela não ficou surpresa com nenhuma dessas coisas. Mas, por que tinha que ser ele? Estrondo. Seu poder colidiu com Qian Yinger dentro do esfarrapado domínio divino do Pilar Roxo. Yunxi também soltou um rugido profundo neste momento. Chamas, relâmpagos de tribulação, gelo congelante, ventos violentos, escuridão. Ele liberou 5 domínios diferentes simultaneamente dentro deste trêmulo mar roxo à beira da ruína, criando um domínio composto de verdadeira calamidade apocalíptica que poderia destruir tanto os céus quanto a terra, um domínio que causou colapso de todas as leis do universo. O espaço se dobrou enquanto o gigantesco domínio roxo tremia violentamente antes de finalmente desmoronar e se quebrar em incontáveis fragmentos de luz roxa brilhante. Era como se a vasta região estelar estivesse repleta de partículas de poeira estelar roxa hipnotizantemente belas. Em meio a esse efêmero brilho roxo, o corpo manchado de sangue de Xie Qingjiu espiralou para longe como uma borboleta com uma asa cortada. Incontáveis profundos praticantes da região divina a leste viram aquela lua roxa distante se espalhar silenciosamente em partículas de luz roxa, tecendo uma tapeçaria de destruição indescritivelmente trágica e bela. Isso continuou até que a última partícula de luz roxa desapareceu no horizonte e nenhum único vestígio daquela linda lua roxa foi deixado para trás. Capítulo 1737 Morte da Lua 7 Todas as estrelas nesta vasta região estelar haviam desaparecido. Toda a área estava cheia de meteoroides e poeira espacial. O poder divino dispersante do Pilar Roxo e a energia elementar de Yunxi brilhavam com uma luz brilhante enquanto devoravam tudo que se aproximava deles. Yunxi permaneceu orgulhoso e alto dentro de um campo de meteoritos. O ferimento em seu peito era horrível e de aparência sinistra, mas ele parecia não se importar. Seus olhos sombrios estavam fixos na figura vermelha ao longe. Sua aura era extremamente fraca e frágil, fazendo com que os lábios dele se curvassem em um sorriso frio e cruel. Os ferimentos de Qian Yinger eram graves, mas nenhum deles representava risco de vida. Seu corpo ficou embaçado quando ela chegou ao lado de Yunxi. Seus olhos estavam apontados na mesma direção de Yunxi enquanto ela dizia com uma voz fria e indiferente: pensar que você realmente queimaria sua própria força vital para abrir este domínio divino do Pilar Roxo. Seu desejo de matar Yunxi é tão forte que é bastante intrigante. Na verdade, não sei se devo elogiá-lo por sua crueldade ou zombar de você, por sua estupidez. Xie Qingjiu levantou-se lentamente. Pingar. Pingar. Gotas de sangue fresco caíram lentamente de seus lábios pálidos. Eles pingavam lenta mas inexoravelmente de seus lábios enquanto cada ponto tingia suas vestes vermelhas com um tom ainda mais profundo de escarlate. Como imperadora divina lunar, quase não havia poder neste mundo que pudesse realmente empurrá-la para uma situação desesperadora. Yunxi jurou matá-la pessoalmente,
Mas sabia muito bem que era uma total tolice acreditar que ele poderia matar uma Xia Qingyue cujo poder já havia ultrapassado Yu e apenas com ele Qian e Inger. Eles definitivamente seriam forçados a usar um trunfo, não importa o que. Agora, porém, parecia que não havia necessidade disso. O domínio divino do Pilar Roxo era incomparavelmente forte quando eles não conseguiram quebrá-lo. Foi forte o suficiente para levá-los ao desespero. Sua força realmente excedeu os limites do universo atual. Mas ela teve que pagar um preço enorme apenas para usá-lo. Embora ela já possuísse o corpo aprimorado dos 9 mistérios, ela teve que queimar sua própria força vital para usá-la, de modo que a natureza de seu domínio fosse bastante semelhante ao mais terrível dos poderes divinos do deus maligno, Azura da outra margem. Assim, se este domínio divino que estava conectado à sua vida, para o qual ela teve que sacrificar sua própria vida, fosse destruído à força, a reação excederia em muito a reação dos domínios mais cruéis do universo atual. Sua vitalidade e seu corpo sofreram danos pesados e sua profunda energia estava se dissipando rapidamente. Era como se ela não conseguisse reunir nada disso. Esta deveria ser uma batalha longa e prolongada, uma luta amarga e cruel até o fim, mas foi encerrada rapidamente porque ela abriu o domínio divino do Pilar Roxo. Em seu estado atual, ela não era nada mais do que um cordeiro esperando para ser abatido por um Shi Qian e Inger. Ela já havia calculado que as chances de isso acontecer eram muito altas devido à presença de um Shi. No entanto, ela ainda não hesitou em usá-lo. Porque esta era a sua aposta final e era a única que ela poderia fazer. Seu cabelo roxo caiu sobre os ombros desordenadamente enquanto eles instantaneamente ficavam pretos como tinta, proporcionando um nítido contraste com seu rosto cada vez mais pálido. Ela olhou para Yunxi Qian e Inger enquanto sussurrava suavemente para si mesma. No final, eu ainda não fui capaz de realizar nada. Não, você se saiu bem. Você fez muito bem. Yunxi avançou lentamente comparado ao sussurro suave e febril de Xia Qingyue. Sua voz era cortantemente fria. Você me forçou com muito sucesso a me tornar um monstro. Ele ergueu lentamente a espada imperadora diabólica punidora dos céus. Ele apontou para a distante Xia Qingyue, a ponta de sua espada brilhando com uma luz negra sombria. E agora é hora de você pagar suas dívidas. Pingar. Mais uma gota de sangue caiu suavemente de seus lábios. Por alguma razão estranha, Yunxi sentiu uma dor lancinante em seu coração enquanto olhava para aqueles olhos nebulosos cheios de dor. Era como se inúmeras agulhas estivessem perfurando profundamente seu coração. No entanto, a imagem cruel da estrela polar azul se desintegrando sob aquela luz roxa imediatamente surgiu em sua mente, destruindo seu coração com uma dor diferente e igualmente intensa. Ele cerrou os dentes enquanto o ódio e a intenção de matar surgiram violentamente em sua espada. No entanto, mesmo enquanto cerrava os dentes com força, ele descobriu que era incapaz de falar. Dada a aura frágil e completamente confusa de Xia Qingyue, ele poderia matá-la de mais maneiras do que poderia contar. Seu pai, sua mãe, Wu Xin, Yueshan, Lin Shi, Kai, Xuer, e Yuamba. Esses rostos flutuaram lentamente em sua mente. Suas mãos tremiam suavemente. Na verdade, mesmo agora, ele ainda achava muito difícil aceitar que Xia Qingyue tivesse realmente sido capaz de desferir aquele golpe cruel de forma tão cruel. Mesmo que a estrela polar azul tenha sido cercada por imperadores divinos, mesmo que seu destino já tenha sido selado, ela ainda não deveria ter feito isso pessoalmente. Como ela poderia suportar pessoalmente? A posição do imperador divino, lunar, era realmente tão importante para ela. Qian Inger deu um passo à frente e disse com uma voz calma: se você não consegue fazer isso, deixe-me fazer isso. Mas sua expressão mudou repentinamente depois que ela terminou de falar. Uma cortina de luz se abriu abruptamente na frente deles e um pequeno e lindo palácio apareceu dentro daquela cortina de luz, um estranho brilho branco da cor do luar irradiando dele. No instante seguinte, uma tempestade selvagem apareceu instantaneamente ao redor dele. Num piscar de olhos, a figura de Xia Qingyue desapareceu em uma região estelar distante. O palácio celestial da lua desaparecida. Qian Inger soltou um grito baixo. Yunxi já havia começado a persegui-lo, sua figura parecia dividir o próprio espaço enquanto corria atrás de Xia Qingyue. O palácio celestial da lua desaparecida era uma das profundas arcas mais rápidas da região divina leste.
Sua velocidade era tão incrível que nem mesmo Qian Yinger em seu auge não conseguiu alcançá-la quando estava com Guzu. Bang! Yun-Shi estendeu a mão para agarrar Qian Yinger enquanto ativava novamente o Monarca do Inferno. A escuridão uivava ao seu redor enquanto ele aumentava sua velocidade até o limite, seus olhos e aura ferozmente fixados no Palácio Celestial da Lua Desaparecida. O luar que fluía ao seu redor tornava um alvo excepcionalmente visível em meio ao campo ilimitado de estrelas. Contudo, como ele estava igualado à velocidade com a profunda arca mais rápida da região divina leste, ele ainda não conseguia se aproximar dela mesmo depois de aumentar sua própria velocidade até o limite. Yun-Shi rangeu os dentes silenciosamente. Ele desejou muito poder dar um tapa forte em si mesmo agora. Ele claramente teve a chance de facilmente tirar a vida de Xie Qingjiu há pouco, mas seu instante de hesitação e distração deu a ela uma oportunidade de escapar. À medida que os seus dentes se apertavam, a escuridão que girava em torno de seu corpo ficava cada vez mais frenética. Uma luz negra de repente brilhou em seus olhos quando ele empurrou o braço para a frente. Explosões terríveis imediatamente começaram a abalar o vasto mar de estrelas à sua frente enquanto milhares de quilômetros de espaço tremiam violentamente após serem engolfados pela escuridão. Logo, um furacão cósmico que poderia destruí-los e despedaçar estrelas começou a se formar. Eles forçaram-se a Qingjiu a um beco sem saída quando quebraram à força seu domínio divino do Pilar Roxo. Se eles a deixassem escapar agora, eles nunca teriam a chance que tiveram hoje, uma vez que ela se recuperasse totalmente dos ferimentos. Hunlei. Destruição incalculável estava sendo causada nessas regiões estelares violentamente agitadas e o Palácio Celestial da Lua Desaparecida tremeu como uma folha murcha apanhada em uma tempestade. Começou a emitir um som estridente enquanto estremecia e balançava violentamente. No entanto, conseguiu escapar do vendaval no instante seguinte e continuou a seguir para o oeste em velocidade máxima. Yun-Shi parou brevemente quando lançou seu ataque. Como resultado, ele não só falhou em derrubar o Palácio Celestial da Lua Desaparecida, mas também permitiu que a distância entre eles aumentasse ainda mais. Suas sobrancelhas afundaram enquanto a ansiedade brotava em seus olhos. Ele mais uma vez levou sua velocidade ao limite, fixando-se no Palácio Celestial da Lua Desaparecida com seus sentidos divinos. Ele não se permitiu nenhum único segundo de distração. Xie Qingjiu, mesmo se você correr até os confins do universo, eu ainda vou te caçar te matar eu mesmo. Uma garota arrequintada vestida com vestes de arco-íris saiu lentamente da região estelar destruída onde eles tinham acabado de estar. Seus olhos calmos olharam silenciosamente na direção em que as três pessoas haviam saído. Kazi. Ela chegou no momento em que Xie Qingjiu abriu seu domínio divino Pilar Roxo. No entanto, ela não havia divulgado sua presença. Ela não interferiu quando Yun-Shi e Qian Yinger foram pegos no domínio divino do Pilar Roxo ou quando o próprio domínio entrou em colapso repentinamente. Em vez disso, ela assistiu silenciosamente a batalha se desenrolar de um local distante. Ela só se virou quando as auras do Palácio Celestial da Lua Desaparecida e de Yun-Shi desapareceram de sua percepção espiritual. Depois disso, ela voou em direção ao sul, 2 horas. 4 horas. 6 horas. Eles aceleraram por incontáveis regiões estelares e antes mesmo que percebessem, o Palácio Celestial da Lua Desaparecida havia deixado a região divina leste. Continuou a avançar em direção ao oeste como uma estrela cadente. Um olhar distraído apareceu de repente nos olhos de Yun-Shi por um instante. 8 anos atrás, no dia em que ele se reuniu com Xie Qingjiu, no Reino dos Deuses, ambos estavam fugindo desesperadamente de Qian Yinger a bordo do Palácio Celestial da Lua Desaparecida. Quase todos os atores daquele dia estavam presentes. O Palácio Celestial da Lua Desaparecida estava presente. E eles estavam até viajando pela mesma rota de antes, fosse intencional ou não. Contudo, desta vez, aqueles que estavam em sua perseguição eram ele e Qian Yinger, e o único no Palácio Celestial da Lua Desaparecida desta vez era Xie Qingjiu. A direção em que ela está viajando. Qian Yinger murmurou baixinho. Parece que ela está tentando escapar para o reino divino do começo absoluto. HMPH, isso é exatamente como o que aconteceu anos atrás, quando vocês dois estavam tentando me tirar do seu rabo. Assim que Qian Yinger terminou de falar, eles viram algo branco girando na região estelar à frente deles. À medida que se aproximavam, puderam ver claramente que era um vórtice branco.
Eles alcançaram o centro das 4 regiões divinas, a entrada do reino divino do início absoluto. O palácio celestial da lua desaparecida voou direto para aquele vórtice espacial. No momento que o profundo navio de guerra entrou em contato com ele, sua aura desapareceu completamente. Era como se todos os vestígios tivessem sido apagados da face da Terra. Tudo o que estava acontecendo parecia estranhamente familiar, mas a velocidade de Yunshi não diminuiu. Ele foi direto para o vórtice branco com Qian e Inger logo atrás. Uma luz branca brilhou na frente dele quando eles entraram em um espaço diferente. Uma aura pesada e antiga correu para encontrar-lhe o céu e o chão brancos e acinzentados pareciam se estender indefinidamente, transmitindo uma sensação de desolação e infinitude que era difícil de descrever. Para sua total surpresa, Yunshi e Qian e Inger puderam imediatamente sentir e localizar o palácio celestial da lua desaparecida no momento em que entraram no reino divino do começo absoluto. Xie fingiu e não tentou esconder a aura do palácio celestial da lua desaparecida como fez na última vez que eles entraram no reino divino do início absoluto. Em vez disso, ela continuou a mergulhar mais fundo no reino divino do início absoluto na velocidade mais rápida possível. A notícia da destruição sombria do reino do Deus Lunar varreu toda a região divina leste como uma tempestade que abalou o mundo. Depois disso, a notícia começou a abalar profundamente a região divina sul e a região divina oeste. O povo diabólico da região norte desceu sobre a região divina leste como uma praga de gafanhotos, deixando devastação em seu rastro. No curto espaço de um único dia, 2 reinos reais da região divina leste, o reino divino do paraíso eterno e o reino do Deus lunar, foram deixados em ruínas, e Yunshi banhou um reino em seu próprio sangue e destruiu o outro em uma gloriosa explosão de escuridão. Um pavor silencioso também começou a se espalhar junto com esta notícia. O espírito de luta da região divina leste já havia sido bastante abalado pelo massacre do reino divino do paraíso eterno, e agora havia sofrido outro golpe sério com a notícia do fim do reino do Deus lunar. No reino Qilin, um dos 6 reinos reais da região divina oeste, o imperador dragão azul estava vestido com vestes azuis e ondas de névoa apareciam ao seu redor enquanto ela se movia. Suas sobrancelhas estavam levemente unidas e estava claro que seu coração estava pesado de preocupação. O imperador Qilin levantou-se para cumprimentá-la. Ele disse, o imperador dragão azul veio por causa do que aconteceu com o reino do Deus lunar da região leste, certo? A imperadora dragão azul levantou a cabeça, seus olhos azuis sombrios. A calamidade que atingiu o reino divino do paraíso eterno já era alarmante o suficiente. Mas pensar que eles realmente conseguiram destruir o vasto reino do Deus lunar. Isso já foi além do reino do choque e do horror. Como imperadora de um reino divino, sua primeira reação a esta notícia foi de total descrença. Porém, assim que a notícia foi confirmada, uma sensação fria e cortante começou a se espalhar por seu corpo, uma sensação que o imperador divino que reinava supremo sobre o gelo e a neve nem deveria ser capaz de sentir. Se realmente existisse um poder que pudesse destruir o reino do Deus lunar no espaço de algumas respirações, então também poderia destruir seu reino do dragão azul. Como ela ainda poderia permanecer calma e composta? O imperador Qilin soltou um longo suspiro. Pensar que os habitantes da sombria região norte, que se encolheram em seu buraco por tantos anos, eram na verdade tão aterrorizantes. Eles até conseguiram destruir 2 reinos reais no espaço de um único dia. E, mesmo quando me ouço agora, ainda não consigo afastar a sensação de que é apenas uma piada ridícula. O imperador dragão azul respondeu, esta batalha feroz entre a região divina norte e a região divina leste começou como vingança contra o reino divino do paraíso eterno depois que eles destruíram 3 pequenos reinos estelares na região divina norte. Contudo, com o que sabemos agora, o tamanho, as estratégias e a força sombria deste exército de pessoas diabólicas não se assemelha a uma força punitiva reunida para punir a região divina leste pela destruição dos reinos de 3 estrelas. Em vez disso, parece que eles... Estou me preparando para isso há muito tempo. O imperador Qilin terminou sua frase com uma voz profunda. Quando a região divina norte iniciou sua invasão da região divina leste, nenhum deles se importou. Todos acreditavam que a região divina leste suprimiria rapidamente esta praga diabólica que invadiu a fronteira para se vingar. Mas com que rapidez as coisas mudaram. O que me preocupa agora, continuou o imperador dragão azul, é que eles não apenas têm um plano, mas que o escopo de seu plano não se limita apenas à região divina leste. Afinal,
O mestre diabólico deles é Enshi. Ela ainda se lembrava claramente daquela cena na região divina leste, quando todos eles se reuniram do lado de fora da estrela polar azul. O homem que soltou aquele rugido desesperado de dragão enquanto abraçava o corpo de Mushuanin em meio à escuridão. Aqueles olhos que examinaram os rostos de cada pessoa que esteve presente naquele dia. Aqueles olhos incomparavelmente sombrios e vazios. Suas preocupações não são injustificadas. A voz do imperador Qilin ficou pesada. Eu também enviei uma carta ao reino do Deus Dragão sobre este assunto e devo receber uma resposta deles muito em breve. O monarca dragão sempre seria aquele que decidiria se a região divina oeste se envolveria em algum assunto ou não. Assim que ele terminou de falar, uma mulher chegou do lado de fora do corredor. Ela se curvou e disse, reportando-se ao imperador Qilin, o reino do Deus Dragão recusou-se a receber nossa carta e nos disse que o monarca dragão estava atualmente preocupado com um assunto importante. Disseram também que ele não queria ser incomodado por ninguém. O imperador Qilin e o imperador Dragão Azul compartilharam um olhar antes que o imperador Qilin dissesse em voz profunda, parece que o monarca dragão tem seus próprios planos. Se o reino do Deus Dragão não se mover, então naturalmente também não teremos motivos para nos mover. Capítulo 1738, Morte da Lua, 8. O reino divino do início absoluto era vasto e ilimitado, e a percepção espiritual de qualquer ser vivo que entrasse neste lugar seria grandemente suprimida. No entanto, a aura crescente que irradiava do Palácio Celestial da Lua desaparecida, enquanto avançava a toda velocidade permitiu que Enshi acompanhasse mesmo depois de ter entrado no reino divino do início absoluto. Incontáveis profundas bestas foram surpreendidas quando uma tempestade feroz que apareceu do nada varreu este mundo branco e silencioso. Além disso, o Palácio Celestial da Lua desaparecida não desviou ou desviou para qualquer outra direção. Continuou a viajar em linha reta, como se já tivesse um destino claro. O tempo passou silenciosamente enquanto Enshi continuava sua perseguição incansável. Enshi já havia perdido a noção de quanto tempo ele estava perseguindo o Palácio Celestial da Lua desaparecida, mas quanto mais demorava essa perseguição, mais implacável ele se tornava. Antes que ele percebesse, ele já havia mergulhado mais fundo no reino divino, do início absoluto do que nunca. Qianlingir de repente fez um som. Ela estava muito mais familiarizada com o reino divino do começo absoluto do que Enshi. Essa direção ela está tomando. Não pode ser que ela queira. O que? Enshi disse enquanto sua testa se enrugava. Você descobrirá muito em breve. Qianlingir disse. O mundo à frente deles de repente ficou amplo e vazio. Montanhas, florestas antigas, oceanos, feras ferozes. Todas essas coisas haviam desaparecido e a única coisa que conseguiam ver era um vazio branco que se estendia além do que seus olhos podiam ver, um vazio que parecia não ter fronteiras ou limites. O mundo de repente ficou tão quieto e vazio que fez com que o coração de todos relaxasse inconscientemente. O Palácio Celestial da Lua desaparecida começou a desacelerar dentro desse vazio branco antes de finalmente parar silenciosamente. Uma figura vermelha flutuou para baixo e à medida que seu corpo se solidificou, tornou-se o único ponto de cor e beleza neste mundo cinza sem fim. Enshi começou a desacelerar também. Ele olhou para longe enquanto uma sensação de vazio como nunca havia sentido antes o assaltava. Ele pareceu de repente se lembrar de algo antes de dizer em voz baixa. Esse lugar poderia ser o abismo do nada. A resposta de Qianlingir fez com que esse nome flutuasse em sua mente. A primeira vez que ele ouviu as palavras abismo do nada foi da boca de Qianlingir quando ela ainda estava marcada com a marca de escrava. Era um vasto abismo envolto em uma névoa cinzenta eterna. Tanto suas lendas quanto registros históricos o descrevem como um abismo que poderia fazer com que tudo voltasse ao nada. Muitas pessoas também levantaram a hipótese de que este era o centro do reino divino do início absoluto. O abismo do nada era sem fundo e infinito. Estava envolto em uma camada de névoa cinzenta eterna, mas podia-se vislumbrar vagamente a escuridão sem fundo sob aquela névoa. Todos os registros relativos ao abismo do nada compartilhavam uma semelhança. Todos estavam totalmente convencidos de uma coisa: qualquer coisa neste universo que caísse no abismo do nada desapareceria completamente e retornaria ao nada. Quer fossem os vivos ou os mortos, almas ou artefatos profundos, montanhas e mares. Até mesmo a energia, a percepção espiritual,
O som e a luz desapareceriam sem deixar vestígios. Mesmo os deuses verdadeiros e os demônios verdadeiros da era antiga se dissolveriam no nada se caíssem neste abismo, muito menos os mortais da era atual. Eles também desapareceriam sem deixar vestígios. E não houve exceções desde o início dos tempos. No passado distante, muitas pessoas procuraram adivinhar os mistérios do abismo do nada. Eles tentaram de tudo e mesmo se um soberano divino ou mestre divino caísse, seu corpo, sua alma, seus poderes e suas auras não retornariam nada em um instante. No final, ninguém mais se atreveu a investigá-lo e com o passar do tempo, ninguém mais se atreveu a se aproximar do abismo do nada. Estas foram as palavras que Qian Yingye disse a Yanxi quando mencionou pela primeira vez o abismo do nada para ele. Mas esta foi a primeira vez que Yanxi realmente colocou seus olhos no lendário abismo do nada. A existência mais bizarra, perigosa e vazia em todo o universo. O universo fora do reino divino do início absoluto foi dividido em uma hierarquia de poder extremamente estrita. Contudo, não havia diferença entre uma formiga e um imperador divino diante do abismo do nada. O corpo de Xie Qingjiu flutuou até a borda do abismo do nada. Suas vestes manchadas de sangue flutuavam acima da névoa cinzenta que nunca desaparecia. Bastaria um único passo para mergulhá-la no abismo, entregando-a ao vazio eterno. Tosse. 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 Mesmo depois de sua longa e desesperada fuga, sua condição não só não melhorou, como parecia ter piorado. Seu corpo tremia suavemente e cada tosse dolorosa trazia manchas de espuma sangrenta aos seus lábios. Poderíamos muito bem imaginar o quanto sua força vital foi danificada pela destruição de seu domínio divino Pilar Roxo. Yanxi caminhou lentamente para frente. Qian Yingye, por outro lado, permaneceu imóvel. Ela também não disse mais nada. Ela uma vez testemunhou a profundidade dos sentimentos de Yanxi em relação a Xie Qingjiu, mas também viu a profundidade do ódio dele nos últimos anos. Neste momento, Xie Qingjiu não tinha mais para onde correr. Também ficou claro que ela não tinha intenção de fugir. A conclusão deste assunto, os eventos de hoje, seriam decididos por Yanxi. A menos que Yanxi realmente quisesse que ela fosse a única a fazer isso. Yanxi parou quando estava a 2 dúzias de metros de Xie Qingjiu. Seus olhos gelados encontraram os olhos opacos e embaçados de Xie Qingjiu. Sua aura estava tão fraca que parecia que ela estava à beira da morte. Não havia vento neste mundo vazio, senão uma brisa suave teria sido suficiente para mandá-la ao chão. Quando ambos tinham 16 anos de idade, aquelas palavras que ela havia sussurrado para ele atrás daquela cortina vermelha quando eles ainda estavam na cidade nuvem flutuante gravaram sua figura profundamente na alma de Yanxi. Quando o mundo inteiro zombou dele, viu ele com olhos frios, a pessoa mais qualificada para desprezá-lo o tratou com tanto calor que queimou sua alma. Durante os anos que passou na nação Vento Azul, ele perseguiu as costas de Xie Qingjiu sem sequer perceber. Naquela época, nenhum deles pensava que escalariam tais alturas no curto espaço de 20 anos, e também, nunca pensaram que se tornariam inimigos tão mortais. Sua visão estava embaçada, mas a figura de Yanxi parecia muito clara para ela. Enquanto ela olhava para o quieto e imóvel Yanxi, Xie Qingjiu sussurrou, sua hesitação anterior quase lhe custou sua melhor chance de me matar. Então, por que você ainda está hesitando agora? Yanxi respondeu sombriamente, se você quisesse viver, você poderia ter fugido para o reino divino do monarca Brahma ou para o reino do deus dragão. Por que você escolheu este lugar? Xie Qingjiu deu um sorriso cheio de uma serenidade incrível. Embora sua aura fosse fraca e frágil, ela ainda irradiava o poder ativo de um imperador divino. Como imperador divino lunar, eu conduzi o reino do deus lunar à sua destruição, então minha honra e dignidade não me permitirão continuar vivendo neste mundo. Estou ainda menos disposto a me rebaixar. A depender de outra pessoa para viver. Oh, sério? Os olhos de Yanxi se estreitaram. Antes de terminar com você, por favor, responda uma última pergunta minha. Você espera que eu lhe diga isso? A razão pela qual eu não hesitei em destruir a estrela polar azul naquela época foi porque eu não queria que ela caísse nas mãos de todos os reinos reais e a submetesse a uma situação ainda pior. Destino, correto? Se eu lhe desse essa resposta, seria mais fácil para você aceitar o que eu fiz, correto? Ela perguntou com uma voz suave e gentil. Yanxi. Xie Qingjiu deu um leve sorriso que parecia ao mesmo tempo frio e zombeteiro. Você já se tornou o mestre diabólico do norte, então por que ainda está se
agarrando a esse último pingo de ingenuidade. Como imperador divino lunar, destruir a estrela polar azul era meramente a escolha mais lógica, a conclusão mais lógica naquele momento. A necessidade de matar você pessoalmente também era a mesma. A hesitação ou a inércia causada pelas emoções são fraquezas e falhas que um governante nunca deve ter. Será que você ainda não entende isso? Uma resposta muito boa. Estou extremamente satisfeito com isso. Os olhos e a voz de Yunxi estavam desprovidos de qualquer tipo de calor. Por conta do nosso casamento passado, por conta das inúmeras vezes que você salvou minha vida, posso lhe dar um fim rápido. Adeus, Lua. Deus. Imperador. Ele levantou a mão e chamas começaram a envolvê-la. Neste momento, Xie Qingjiui, cuja aura era tão fraca que estava à beira do colapso, conseguiu livrar-se da supressão de profunda energia de Yunxi e pular no abismo branco pálido atrás dela. As sobrancelhas de Yunxi se contraíram enquanto ele avançava. Ele tentou perseguir Xie Qingjiu em queda, em uma tentativa de incinerá-la no ar. Um grito assustado soou atrás dele quando um raio de luz dourada irrompeu atrás dele. Enrolou-se em sua cintura e puxou com força para trás logo antes que as chamas saíssem de suas mãos. Não chegue perto. A voz de Qian Ying'e tremeu por um instante enquanto ela gritava essas palavras. Mesmo sabendo que Yanxi só queria perseguir Xie Qingjiu e acabar com sua vida com suas próprias mãos, mesmo sabendo que ele não iria realmente se intrometer, o terror que abruptamente tomou conta de seu coração naquele instante fez seu coração e alma estremecer violentamente. Uma figura vermelha solitária caiu no abismo branco claro sem fundo que poderia até devolver um Deus verdadeiro ao nada. Mas quando seu corpo caiu através das camadas de névoa branca, sua voz soou daquele mundo vazio. Yunxi, lembre-se disso. Não poder matar você ou Qian é o maior arrependimento da minha vida. Quanto a mim, no final, eu não morri em suas mãos. As últimas palavras que ela disse ainda eram tão cruéis e impiedosas como sempre. Ela começou a fechar os olhos lentamente. Sua vida estava desaparecendo, seus sentidos estavam desaparecendo e até o próprio mundo começou a desaparecer gradualmente. Meu dever. A razão pela qual fui criado. Finalmente. É só isso. Eu ainda tinha alguns arrependimentos no final. Aquele pedacinho de saudade que nunca deveria ter existido. Ponto. Aquela figura vermelha desapareceu no abismo do nada. A aura de Xie Qingjiu desapareceu. Ela realmente desapareceu dos céus e da terra, desapareceu do reino do caos primordial. Yunxi estava na beira do abismo do nada. Ele olhou friamente para o vazio branco sem limites. Foi ele quem feriu gravemente Xie Qingjiu e a forçou a pular no abismo do nada. Mas não foi ele quem realmente acabou com a vida dela e ainda se sentia um pouco arrependido por isso. Como esperado, disse Qian Ying'e. No momento em que ela parou neste lugar, eu soube que ela havia escolhido acabar com a própria vida usando esse método. Esta foi a melhor maneira de preservar sua dignidade como imperadora divina lunar. Estou curioso sobre uma coisa. As sobrancelhas de Qian Ying'e afundaram ligeiramente. As vestes imperiais da imperadora divina lunar são roxas, mas ela escolheu usar aquelas vestes vermelhas. Além disso, não havia marcas divinas neles. Você sabe o motivo disso? Eu não sei, respondeu Yunxi brevemente antes de se virar. Vamos. Batido. Seu coração de repente bateu violentamente em seu peito no momento em que ele escolheu se afastar do abismo do nada. Foi tão intenso que ele sentiu como se milhares de marretas pesadas tivessem batido violentamente contra ele, tão intenso que me fez congelar abruptamente no lugar. O que está errado? Qian Ying'e sentiu instantaneamente a normalidade. Não é nada, respondeu Yunxi, mas ele pressionou a mão no coração sem nem perceber. O que está acontecendo? Porque de repente senti uma sensação tão estranha de vazio e perda. Era como se uma parte da minha vida tivesse sido arrancada do meu corpo. Ele agarrou ferozmente o peito e demorou muito para que esse sentimento estranho e repentino finalmente começasse a se dissipar. Qian Ying'e não seguiu imediatamente atrás de Yunxi. De repente, ela se virou para olhar profundamente no abismo do nada. À medida que as cenas do dia se repetiam em sua mente, suas sobrancelhas douradas começaram a se unir. Por alguma razão estranha, um sentimento muito estranho começou a se formar em seu coração. Parecia que Xie Qingjiu estava procurando pela morte.
Mesmo antes de o reino do Deus lunar ter sido explodido pelos cristais diabólicos das trevas eternas, aqueles olhos violetas dela pareciam conter essa determinação de morrer. No entanto, ela logo deixou de lado essa ideia ilógica e infundada. Ela se virou para olhar o palácio celestial da lua desaparecida flutuante. Agora que a aura de Xie Qingjiu havia desaparecido completamente, o palácio celestial da lua desaparecida havia se tornado um item sem mestre. Ela bateu levemente no ar com um dedo. Com um flash de luz profunda, o palácio celestial da lua desaparecida foi colocado dentro de seu espaço portátil. Embora originalmente pertencesse a Xie Qingjiu, era simplesmente um desperdício abandonar a profunda arca mais rápida da região divina leste em um lugar como este. Yun-Shi, que estava de costas para ela, lentamente estendeu a mão e enfiou a mão na pérola de veneno do céu. Quando ele abriu a mão novamente, ele estava segurando o espelho de Sansara. Um item que ele não tirava há muito tempo. A superfície lisa e não reflexiva do espelho era adornada com muitas rachaduras. Rachaduras? O que estava acontecendo? O espelho de Sansara permaneceu imóvel dentro das pérolas de veneno do céu por anos. Então por que rachaduras apareceram de repente em sua superfície? Este era um profundo tesouro celestial. Era um artefato que mesmo um Deus verdadeiro não seria capaz de arranhar. Então por que múltiplas rachaduras apareceram de repente em sua superfície? No entanto, quando seus olhos começaram a focar no espelho, aquelas rachaduras lentamente se consertaram na frente dele. Depois de algumas respirações, as rachaduras desapareceram sem deixar vestígios e o espelho foi completamente restaurado. Era como se as rachaduras nunca tivessem existido, como se tivesse sido apenas um truque de vista. Ponto. Yun-Shi franziu profundamente. Ele caiu em um longo período de silêncio, mas simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele não teve escolha senão manter o espelho de Sansara e deixar esse assunto de lado por enquanto. Quando ele finalmente olhou para cima novamente, uma luz negra brilhava em seus olhos. O principal culpado, Zhou-Shuzi, e aquela que destruiu tudo que ele amava, Xie Qingjiu. Eles eram as duas pessoas que ele mais odiava em sua vida. Ele agora massacrou o reino da primeira e forçou a última a entrar no abismo do nada, fazendo com que ela desaparecesse da face desta terra. O resto seria muito mais simples. Capítulo 1739, Figura Gelada. 1. Região Divina, Leste, Reino da Canção de Neve. Justo quando Yun-Shi tinha acabado de perseguir Xie Qingjiu até o Reino Divino do Começo Absoluto, um desastre completamente esperado. Finalmente atingiu o Reino da Canção de Neve. Como o reino estelar de onde o mestre diabólico Yun-Shi se originou, sua segurança em meio à calamidade sombria e contínua que atingiu incontáveis reinos estelares já era uma espécie de pecado. Quando todos perceberam que o reino da Canção de Neve não seria atacado pelos demônios, incontáveis profundos praticantes dos reinos estelares circundantes lutaram uns contra os outros para escapar para lá. Quase todas as cidades humanas nas regiões fronteiriças do Reino da Canção de Neve estavam lotadas e muitos incidentes e conflitos, grandes e pequenos, já haviam ocorrido. Porém, poucos desses profundos praticantes estrangeiros ousaram se aproximar do Reino da Fênix de Gelo que ficava no centro do Reino da Canção de Neve. Era como se eles tivessem medo da seita da Fênix de Gelo divina. Esse medo não era inteiramente devido ao Reino Divino. A própria força da seita Fênix de Gelo foi devido ao fato de que o mestre diabólico Yun-Shi já havia sido um discípulo da seita. Quando seu aspecto sinistro foi transmitido do reino divino do paraíso eterno para o resto da região divina leste, deixou uma sombra escura incomparavelmente assustadora nos corações de todos os profundos praticantes da região. Essa sombra escura também fez com que todos eles temessem inconscientemente a divina seita da Fênix de Gelo. No entanto, a dissuasão não era a única coisa que esse medo provocaria. Rachadura. Relâmpagos roxos de repente encheram o céu nevado. Depois que uma explosão ensurdecedora abalou o céu, 100 raios de repente desceram dos céus, colidindo com a barreira que cercava o reino da Fênix de Gelo. Múltiplas rachaduras apareceram imediatamente na superfície da barreira da Fênix de Gelo quando os relâmpagos explodindo a atingiram. Sons altos e crepitantes reverberaram pelo ar enquanto a barreira tremia, quebrando violentamente o silêncio sereno que reinava sobre esta região de neve e gelo. Nos céus distantes acima, a bruxa Xanin olhou para baixo enquanto lançava um olhar na direção da barreira. O inevitável finalmente aconteceu.
Inúmeras figuras geladas levantaram voo enquanto a barreira da Fênix de gelo tremia. Mubin Jin e Muonzi foram os dois primeiros a voar para fora do reino da Fênix de gelo e levantaram a cabeça para encarar o convidado indesejado caindo acima deles. Essa pessoa foi capaz de danificar a barreira da Fênix de gelo tão severamente com apenas alguns raios, então eles eram claramente um mestre divino. À medida que a névoa gelada se dissipava lentamente, as figuras de 8 homens desceram lentamente para o chão gelado. Todos eles estavam vestidos com vestes roxas profundas bordadas com símbolos de relâmpagos manchados de sangue. Seus braços e rostos estavam cheios de feridas e suas expressões eram sombrias e sinistras. Uivo do relâmpago divino, Muonzi murmurou baixinho. Ele imediatamente reconheceu o relâmpago que atingiu a barreira da Fênix de gelo. Era o relâmpago profundo exclusivo do Reino do Trovão. Assim que percebeu quem estava liderando aqueles 8 homens, seus antigos alunos se contraíram violentamente e suas dúvidas restantes desapareceram completamente. O rei do reino Thunderclap. Li Duan? Então foi o rei do reino Thunderclap quem decidiu visitar. Mubin Jin cumprimentou com olhos gelados. Meu reino da canção de neve e seu reino da palma trovão nunca tiveram um grande relacionamento, mas, se o rei do reino da palma trovão veio aqui para escapar da crise atual, você pode fazer o que quiser. Não há necessidade de fazer um gesto tão grandioso. Li Duan riu friamente, seu sorriso feio e distorcido. A profunda energia da escuridão permaneceu nas muitas feridas que cobriam seu corpo. Ficou claro que ele estava lutando contra uma pessoa demoníaca que era mais forte do que ele há não muito tempo e os resultados eram claros para todos verem. Rei do reino da canção de neve, Li Duan não se preocupou em esconder sua verdadeira intenção enquanto falava com uma voz profunda e sinistra. Neste momento, quase todos os reinos da região divina leste estão sendo sitiados por demônios, mas apenas o seu reino da canção de neve permanece são e salvo. Parece que Yanxi, aquele mestre diabólico das trevas, é realmente bastante sentimental. Havia apenas 8 deles, mas eles estavam sendo confrontados por um mestre divino de nível 2 e 7 soberanos divinos. Mesmo que a seita da Fênix de gelo divina mobilizasse todas as suas forças, eles ainda não teriam esperança de vencer. Muonzi deu um passo à frente e falou o mais calorosamente que pôde. Rei do reino das palmas, Yun Shi era de fato um discípulo da seita da Fênix de gelo divina naquela época, mas ele foi expulso da seita há muito tempo atrás e não teve qualquer coisa a ver conosco por muito tempo. Além disso, a voz de Muonzi começou a ficar severa. Nosso reino da canção de neve está sendo protegido pelo reino do deus lunar. Isto é algo que toda a região divina leste está ciente. Se o rei do reino, Thunderclap, veio como convidado, nossa seita ficará mais do que feliz em recebê-lo. Mas se você veio por outros motivos, acho que o rei do reino Thunderclap deveria reconsiderar. Todos na seita da Fênix de gelo divino sabiam que ninguém deveria mencionar as 3 palavras reino do deus lunar na frente de Mubin Jin, mas agora que o rei do reino da palma do trovão veio com intenções claramente maliciosas, ele não teve escolha senão usar o reino do deus lunar como escudo. O reino do deus lunar? Li Duan não reagiu com medo quando ouviu as palavras de Muonzi. Na verdade, ele zombou dele. Ei! Você acha que ainda existe um reino do deus lunar? Já foi feito em pedacinhos pelos demônios. O que? Você não sabia? O que? O que? Muonzi ficou muito chocado com esse anúncio. Ele mal conseguia acreditar no que ouvia. A cabeça de Mubin Jin também se ergueu, o espanto claro em seus olhos. O reino da canção de neve estava localizado em uma das áreas mais remotas da região divina leste, havia se fechado há muito tempo, então ainda não havia recebido esta notícia chocante. Li Duan acenou com a mão. Relâmpagos furiosos envolveram todo o seu corpo como um poder destrutivo, envolvendo todo o reino da Fênix de gelo. Seus olhos estavam frios e sombrios quando ele disse com uma voz sombria, naquela época, meu filho Genming morreu nas mãos de um demônio. Então o meu reino Thunderclap nunca será capaz de coexistir com os demônios. Mas agora, minha seita Thunderclap foi sitiada pelos demônios e sofremos perdas terríveis. É hora de extrairmos algum retorno. Rachadura. Depois que ele abriu a mão, um raio estalou descontroladamente quando um poder chocantemente opressivo desceu sobre todos eles. A voz de Li Duan tremeu. Quando eles lutaram contra aqueles demônios destemidos, sua seita Thunderclap sofreu muito pior do que perdas terríveis.
Ele também estava com vergonha de dizer que havia abandonado sua seita e fugido. Seu coração estava tão cheio de ressentimento e angústia que a única coisa que ele queria fazer era desabafar na divina seita da Fênix de Gelo. Se eu massacrar sua seita Fênix de Gelo, aquele mestre diabólico do norte. Seus lábios se curvaram em um sorriso sinistro. Definitivamente teremos uma grande surpresa. Espere um minuto. Definitivamente há algum mal-entendido aqui. Muonzi disse com uma voz ansiosa. A primeira regra da nossa seita da Fênix de Gelo Divina é que devemos exterminar todos os demônios que encontramos. Não há necessidade de perder mais tempo conversando com eles. Mu Binjun interrompeu friamente Muonzi antes mesmo que ele pudesse terminar de falar. Uma luz fria brilhou em seus olhos quando a espada da Princesa da Neve começou a brilhar com uma luz gelada e ofuscante. Li Doan, o reino, Thunderclap foi atingido por uma calamidade diabólica, mas aqui está você. Parece que você realmente escolheu ser um cachorro covarde e derrotado. Binjin. Muonzi ficou tão chocado que gritou o nome dela diretamente. Agora, depois de você ter fugido para o meu reino da Canção de Neve, você realmente se atreve a soltar suas baboseiras justas enquanto nos ameaça? Você está realmente apto para ser um rei de reino superior? Você é simplesmente vergonhoso. Ela imediatamente descobriu que este rei do reino Thunderclap só veio aqui para desabafar seu ódio depois de ser derrotado pelos demônios. Tentar chegar a qualquer acordo com eles só terminaria com um ovo na cara deles. Ei! A expressão de Li Doan ficou feia. Que ótimo! Rei do reino da Canção de Neve. Enquanto ela olhava para a energia relâmpago que estava prestes a irromper do corpo de Li Doan, a bruxa Shani estava prestes a bater um dedo no ar. Quando sua expressão mudou de repente, ela rapidamente retirou a profunda energia da escuridão que estava prestes a liberar. Ela imediatamente afundou seu corpo ainda mais fundo no banco de nuvens. Ah, bendito! Este pedaço de lixo é realmente digno de ser um rei de um reino superior. Uma risada morna de repente ecoou no ar. O que se seguiu àquela risada foi um poder contido e sem forma que instantaneamente acalmou todos os ventos dentro desta vasta região nevada. Até mesmo a nuvem de tempestade que Li Doan acabara de formar no ar desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios. A expressão de Li Doan mudou dramaticamente quando ele sentiu esse poder opressivo. Ele se virou para ver uma figura parada em silêncio no vasto campo de neve. Ninguém sabia quando aquele homem apareceu e era bem possível que ele estivesse presente desde o início. Um leve sorriso apareceu em um rosto tão claro quanto a neve. Ele estava vestido com vestes douradas e opacas e no momento em que apareceu, a interminável luz nevada havia diminuído. No momento em que Li Doan notou os símbolos bordados em suas vestes douradas, seu corpo estremeceu e ele engasgou com uma voz cheia de choque profundo. Bra! Rei Brahma! Ele imediatamente voltou a si quando aquele grito assustado saiu de seus lábios. Ele rapidamente se curvou e disse, Thunderclap Helon King Li Doan cumprimenta Lord Brahma King. No momento em que ouviram as duas palavras Rei Brahma, a cor desapareceu dos rostos dos 7 soberanos divinos que estavam atrás de Li Doan. Eles também se curvaram apressadamente em direção a ele. Essa pessoa era um dos reis Brahma do reino divino do monarca Brahma. Seu poder de monarca Brahma e os símbolos dourados únicos bordados em suas vestes anunciavam claramente sua identidade. Ele nem se incomodou em lançar um único olhar a Li Doan enquanto caminhava lentamente para frente e fazia uma leve reverência diante dos olhos incrédulos da divina seita da Fênix de Gelo. Este serve o 10º rei Brahma do reino divino do monarca Brahma, Qian Xian. Eu vim aqui sob ordens especiais do meu rei para convidar o rei do reino da Canção de Neve, Mu Binjun, para visitar nosso reino como convidado do meu rei. Depois que ele terminou de falar, ele de repente acenou com a mão atrás dele antes que alguém da divina seita da Fênix de Gelo pudesse sequer reunir uma resposta. Uma mão de energia dourada voou pelo ar. Pá! Essa foi definitivamente a bofetada mais forte que qualquer um deles já ouviu em suas vidas. Quando aquela mão dourada bateu no rosto de Li Doan, a própria terra tremeu violentamente quando toda a neve da região foi lançada ao ar, formando imediatamente uma nevasca que bloqueou o sol. O tapa fez Li Doan voar. Ele voou várias dezenas de quilômetros com todos os dentes quebrados. Todos os ossos do lado direito do rosto foram fraturados e, quando ele conseguiu ficar de pé, o lado esquerdo do rosto estava reduzido a uma bagunça sangrenta. Ele mal parecia mais humano. Você foi espancado pelo povo demoníaco,
mas veio aqui para intimidar um inocente reino estelar intermediário? Qian Zixiao disse com uma risada seca. Ele nem sequer virou a cabeça para olhar para Li Daoan enquanto se dirigia a ele. Que vergonhoso! A visão de Li Daoan ficou turva de sangue. Todo o seu corpo tremia e sangue fresco jorrou de sua boca dormente quando ele estava prestes a falar. Vários dentes podiam ser vistos misturados ao sangue. Rei do Reino Benjun é a convidada de honra do meu rei, mas você realmente se atreveu a ser tão rude com ela. Eu só lhe dei uma pequena punição como aviso desta vez, mas se houver uma próxima vez. Ele olhou para o lado. HMPH, apenas se perca. Li Daoan levou a mão ao rosto e se virou. Ele lutou para fugir, nem mesmo ousando pronunciar outra palavra. Os 7 soberanos divinos que vieram com ele, correram atrás dele e vê-los fugindo foi incrivelmente patético. Depois que ele se virou para olhar para Mu Bingjun, um leve sorriso reapareceu no rosto de Qian Zixiao. Rei do Reino Bingjun, acredito que as intenções deste servo já foram esclarecidas. Espero que o rei do Reino Bingjun me dê uma cara e me siga de volta ao reino divino do monarca Brahma. Nos seus distantes, Shani retirou sua aura e imediatamente enviou uma transmissão de som para Xiuyong. Mestre, a situação mudou. O 10º rei Brahma apareceu no reino da Canção de Neve. Ele quer levar Mu Bingjun embora, mas não agiu de forma agressiva. Na verdade, ele a está tratando com a maior cortesia. Em outro local, Xiuyao franziu a testa profundamente. Um rei Brahma do reino divino do monarca Brahma. Por que ele apareceria no reino da Canção de Neve em um momento como este? O reino divino do monarca Brahma estava localizado na parte sul da região divina leste, enquanto o reino da Canção de Neve estava localizado nas fronteiras de seus territórios ao norte. Embora eles tenham destruído as formações dimensionais mais importantes da região divina leste logo no início de sua invasão, um rei Brahma na verdade evitou todos os olhos diabólicos e apareceu no reino da Canção de Neve. Só havia uma explicação possível para isso. O reino divino do monarca Brahma já havia despachado silenciosamente um rei Brahma para o reino da Canção de Neve quando os demônios estavam atacando os territórios do norte, antes de lançarem seu ataque total. Naquela época, nem mesmo o reino divino do paraíso eterno lhes dava importância, nem imaginavam que seriam destruídos. No entanto, o reino divino do monarca Brahma já havia se movido. Qian Fantian, o imperador divino número 1 da região divina leste, realmente tinha sentidos incríveis. Ele certamente não teria sido capaz de prever a situação atual. Isto foi o resultado de extrema cautela e preparação. Não interfira, disse Xiuyao com as sobrancelhas afundadas. Shani entende. O rosto da bruxa Shani estava sombrio enquanto ela observava o que estava acontecendo abaixo dela. Se eles lutassem, ela não teria nem um pouco de medo deste 10º rei Brahma. No entanto, a seita da Fênix de Gelo Divina definitivamente não seria capaz de sobreviver às ondas de choque de energia que resultariam de seu confronto. Assim que ele acompanhar Mu Bingjun para mais longe, encontrarei uma chance de resgatá-la nesta região estelar, ela respondeu com uma voz suave. Não, disse Xiuyong. Você deve permanecer no reino da Canção de Neve para evitar que os outros acidentes aconteçam. Eu resolverei este assunto pessoalmente. Quando ela retirou sua jade de transmissão de som, os olhos encantadores de Xiuyao já estavam frios. De repente, ela se sentiu muito feliz por ter ficado nos territórios do norte. Mu Bingjun era a única família remanescente de Mu Xuanyin neste mundo. Seja por Yunxi ou por ela mesma, ela não poderia permitir que ela sofresse algum mal. Capítulo 1740, Figura Gelada, 2. A aparição do Rei do Reino Trovão já foi suficiente para empurrar a seita da Fênix de Gelo Divina para um canto. Muito menos a aparição de um Rei Brahma no pico. Qian Zixiao não estava liberando deliberadamente seu poder de monarca Brahma, mas todos na seita da Fênix de Gelo Divina, do discípulo ao ancião, sentiram seus corpos ficarem frios e rígidos em sua presença. Eles não conseguiam nem respirar. Quando a lacuna de poder e nível era tão grande, o choque e o medo que eram naturalmente produzidos por essa lacuna não eram algo que pudesse ser superado por pura vontade. Mestre da seita. Todos olharam para Mu Bingjun. Embora Qian Zixiao estivesse sendo muito sincero e seu tom fosse tão gentil que chegasse a ser bastante aterrorizante, todos sabiam que não poderiam rejeitar nada do que ele estava dizendo. Você está apenas me convidando, certo? Mu Bingjun disse.
O reino da Canção de Neve também testemunhou a destruição do reino divino do paraíso eterno através daquelas telas projetadas por toda a região divina leste. O povo demoníaco mostrou sua terrível destreza, seu poder de abalar a alma, para toda a região. Como tal, Mubin-Jin poderia facilmente supor porque o reino divino do monarca Brahma havia estendido esse convite a ela. Eles iriam me usar para ameaçar Shi quando chegasse a hora. Os sentimentos de Shi pelo reino da Canção de Neve estavam todos focados na irmã mais velha. Você está superestimando minha importância para ele. No entanto, ela naturalmente não diria tais coisas. Agora que um rei Brahma apareceu, era essa importância que seria crucial para proteger sua seita. Claro, disse Qian Zixiao com um leve sorriso. O rei do reino Binjin não precisa se preocupar, nem meu rei nem eu temos qualquer malícia em relação a você. Meu rei repetidamente me incentivou a escoltar o rei do reino Binjin de volta ao reino divino do monarca Brahma, então este servo realmente espera que o rei do reino Benin não torne a vida difícil para mim. Seu sorriso caloroso e gentil permaneceu fixo em seu rosto, mas seus olhos estavam varrendo languidamente a seita divina da Fênix de Gelo atrás dela. A palavra verdadeiramente continha uma ameaça e um aviso que ele não se preocupou em esconder. Tudo bem. Mubin-Jin assentiu gentilmente com a cabeça sem qualquer hesitação. Como um insignificante rei do reino intermediário, é uma grande sorte ter sido convidado para o reino divino do monarca Brahma. Que razão eu tenho para recusar? Ele. Qian Zixiao riu. O rei do reino Binjin é realmente sábio e inteligente. Então, por favor. Ele se moveu para o lado e uma profunda arca prateada que tinha mais de 200 metros de comprimento apareceu no meio da região nevada. A superfície da profunda arca estava inscrita com muitas profundas formações isolantes que poderiam esconder grandemente a aura de alguém. Mestre da seita. Cada ancião da Fênix de Gelo e mestre do palácio olhou para Mubin-Jin. Seus olhos tremiam e seus corações estavam cheios de tristeza. Ele sabia muito bem que se Mubin-Jin partisse com Qian Zixiao, era praticamente garantido que seria uma viagem só de ida. No entanto, não havia nada que pudessem fazer para impedir isso. Mubin-Jin não se moveu imediatamente para entrar na profunda arca. Ela gentilmente estendeu a mão, fazendo com que a espada da princesa da neve voasse pelo ar. A luz fria brilhou em seu corpo quando caiu na mão de Muanzi. Wanzi, ela disse com uma voz suave, se eu não retornar mesmo depois de muito tempo, você assumirá o cargo de mestre da seita. Certifique-se de nutrir adequadamente Fei Shui e Anian, eles definitivamente têm um futuro brilhante pela frente. Muanzi fechou os velhos olhos enquanto segurava a espada da princesa da neve com as duas mãos. Ele conseguiu sufocar uma resposta, sim. Este Wanzi obedecerá à vontade do mestre da seita. Ela passou mais 2 itens para Muanzi. O primeiro era o símbolo da autoridade do mestre da seita, a jade gravada da Fênix de Gelo, que poderia abrir a barreira que cercava o lago celestial subcongelante. O segundo era um anel espacial azul gelo. Mubin-Jin então se virou e entrou naquela profunda arca prateada com uma calma incrível. No momento que as profundas formações isolantes na profunda arca se iluminaram, a figura e a aura de Mubin-Jin desapareceram sem deixar vestígios. Qian Zixiao se virou com um leve sorriso. Seu olhar passou friamente pelas pessoas ao seu redor e era como se ele estivesse apenas olhando para um bando de formigas antes de seu corpo desaparecer na névoa. A profunda arca subiu para o céu, desaparecendo instantaneamente junto com Mubin-Jin no horizonte distante. A barreira ao redor da seita da Fênix de Gelo Divina se reparou lentamente, mas toda a seita caiu em um silêncio mortal. Um silêncio que durou muito tempo. Muanzi chegou ao salão sagrado da Fênix de Gelo com o coração pesado. Ele queria orar ao mestre da seita anterior, pedir-lhe para proteger Mubin-Jin e garantir que ela voltasse sã e salva. Mas justamente quando ele estava prestes a oferecer a espada da princesa da neve, seus velhos olhos se arregalaram como pires. O choque tomou conta dele e o prendeu ao chão. A espada da princesa da neve desapareceu sem deixar vestígios. A profunda arca prateada voou rapidamente para fora do reino da Canção de Neve e entrou no vasto mar de estrelas. Mubin-Jin estava na frente da profunda arca. Seu rosto de jade estava calmo e composto, e não havia um único traço de pânico em seu rosto. Ela não ficou surpresa que esse momento finalmente tivesse chegado. Depois que Mushonin os deixou, seu coração e a alma já gelados ficaram ainda mais isolados. Qian Zixiao foi até ela.
Sua expressão era calma e relaxada, e o leve sorriso em seu rosto mostrava seu prazer por ter total controle da situação. Aquele rei do reino trovão parecia um rato assustado no momento em que me avistou, mas você, um rei do reino intermediário, permanece tão calmo e composto. Sua coragem não me deixa escolha a não ser aumentar minha estima por você. Ou talvez fosse melhor dizer que você realmente é a irmã do rei do reino Xuanyin. Quando ela ouviu que Anne existia ao mencionar Mu Xuanyin, os olhos de Mu Bingjun ficaram gelados. Mas aquela frieza imediatamente desapareceu antes que ela respondesse friamente. Pensar que um distinto rei Brahma viria pessoalmente convidar um insignificante rei do reino intermediário como eu. Você se esforçou tanto para vir aqui, mas não teve medo de ser exposto ao longo do caminho, fazendo com que todos os seus esforços fossem em vão? Qian Zixiao riu antes de responder. O povo diabólico da região norte está atacando a região divina leste como lunáticos, mas nenhum deles sequer se aproximou do reino da canção de neve. Além disso, parece que o rei do reino Bingjun foi quem encontrou Yunxi nos reinos inferiores e o trouxe para a região divina leste. Apenas esses 2 pontos mereceram minha viagem, até aqui. Mu Bingjun. Se for o momento certo, qualquer amigo pode de repente se transformar em inimigo, e o inverso também é verdadeiro. Este tem sido o princípio orientador do nosso reino divino do monarca Brahma. Além disso, o olhar de Qian Zixiao ficou sombrio. Eu aconselharia fortemente a rei do reino Bingjun a valorizar sua própria vida. Se alguma coisa acontecer com você, quem protegerá o reino da canção de neve? Ele estava alertando Mu Bingjun que o suicídio não era uma opção. Contudo, Mu Bingjun realmente pensava que Yanxi, que havia retornado como um deus diabólico e furioso, não era mais o mesmo de antes. Seu coração estava claramente cheio de ódio e ele agora estava disposto a massacrar um mundo com um estalar de dedos. Ficou claro que todas as emoções e apegos em seu coração foram queimados pelo fogo de sua dor e ódio. Usá-lo para ameaçar Yanxi foi apenas uma ilusão por parte do reino divino do monarca Brahma. Contudo, nem Qian Zixiao nem Mu Bingjun detectaram uma sombra escura atrás da profunda arca. Seu corpo havia se fundido quase perfeitamente com esta região estelar obscura e mesmo alguém tão forte quanto o 10º rei Brahma não foi capaz de detectar sua presença. Xiuyao olhou para a profunda arca prateada à distância enquanto suas sobrancelhas crescentes se uniam profundamente. Ela não tinha nenhuma habilidade que pudesse esconder sua presença e era muito mais difícil se esconder na escuridão, algo em que ela era mais habilidosa, na região divina leste. Essa distância já era o mais próximo que ela poderia chegar sem correr o risco de ser notada por Qian Zixiao. Quanto mais perto ela chegasse, maior seria a probabilidade de ele detectar sua presença. Seria muito simples para ela derrotar Qian Zixiao, mas este 10º rei Brahma era claramente uma pessoa incrivelmente cautelosa. Embora Mu Bingjun fosse apenas um soberano divino de nível 8, alguém que não representava qualquer ameaça para ele, ele ainda estava a 10 passos dela. Além disso, ele nunca parou de usar sua energia para suprimi-la. Estava claro que ele não permitiria que nenhum incidente acontecesse. Se ela tentasse forçar um ataque, era muito provável que Mu Bingjun fosse apanhado nele. Enquanto suas sobrancelhas se uniam, sua expressão mudou de repente. Espere um minuto. Essa aura poderia ser. Sua profunda energia e olhos foram subitamente lançados em um momento extremamente raro de confusão e caos e ela também começou a desacelerar. Mas ela ainda permaneceu firme em sua decisão. A luz escura se reuniu em sua mão gentilmente levantada e uma luz diabólica sedutora, mas sombriamente fria, começou a brilhar em seus olhos. Foi nesse momento, o momento em que Qian Zixiao escolheu ter uma conversa tranquila com Mu Bingjun, que uma luz, fria e azul gelo irrompeu de repente do espaço à sua frente. Este ataque veio sem qualquer aviso, nenhuma única onda de energia ou aura. Na verdade, foi lançado a apenas 10 metros de Qian Zixiao, uma distância completamente insignificante para um rei Brahma. Este feixe de luz fria apareceu do nada, era como se tivesse saído de uma fenda no espaço. Era uma espada branca e gelada impecável que brilhava com uma luz azul brilhante que atravessava o ar mais rápido do que qualquer estrela cadente no universo. Mu Bingjun era apenas uma soberana divina de nível 8, mas Qian Zixiao não a desprezou. No entanto, mesmo tendo tomado todas as precauções necessárias, não havia como ele desconfiar dele em termos de poder bruto. Ele não estava se protegendo contra nenhum ataque e este também foi lançado de uma distância tão curta.
As pupilas de Qian Zixiao encolheram instantaneamente. Não houve tempo para seu corpo ou profunda energia reagir e ele mal conseguiu circular um pouquinho de sua profunda energia protetora antes que aquela luz gelada transfixasse seu peito. A energia gelada que era tão indescritivelmente terrível que até fez um rei Brahma como ele estremecer e inundou seu corpo no momento em que a luz gelada perfurou seu peito. Imediatamente selou seus ossos, órgãos, meridianos, sangue e até mesmo sua crescente profunda energia com força tirânica. Cabelos azul gelo dançantes apareceram em suas pupilas encolhidas. Junto com um par de olhos azul gelo que pareciam conter toda a frieza do universo. Suas pupilas encolhidas instantaneamente se arregalaram quando ele viu aqueles olhos. Porque ele estava presenciando a cena mais incrédula do universo. Ele era um dos reis Brahma do reino divino do monarca Brahma, um poderoso mestre divino de nível 9. Mesmo que ele fosse pego completamente desprevenido, como alguém poderia escapar de sua percepção espiritual? No entanto, quando aquele raio de luz gelada disparou contra ele a uma distância de menos de 10 metros, ele não sentiu ninguém. Ele nem sentiu nenhuma aura ou indício da presença da outra pessoa. Além disso, essa pessoa, como ela ainda poderia ser? Justamente quando aquela espada trespassou Qian Zixiao, um longo pano preto foi preenchido com uma densa energia das trevas, disparada contra ele por trás também. A escuridão roçou suavemente seu corpo meio congelado. Zumbido não houve, explosão de poder sombrio, mas foi como se a luz negra que irradiava do tecido estivesse repleta de incontáveis fantasmas independentes. Surgiu loucamente em seu corpo no momento em que o pano tocou. A alma de um rei Brahma era incrivelmente forte. Mas uma espada foi enfiada em seu coração e metade de seu corpo ficou congelado, causando choque e pânico como ele nunca havia sentido antes em seu coração. Assim, quando a alma demoníaca de Xiao o atacou, ele realmente ofereceu pouco ou nenhuma resistência. Sua visão de repente ficou escura e sua consciência começou a cair em uma escuridão solitária e sem limites. Bang! Um cristal de gelo explodiu, arremessando o corpo de Qian Zixiao através do gelo pulverulento que enchia o ar. Ele bateu no chão a uma grande distância e parou de se mover depois disso. A profunda arca parou de voar sob a força repentina da explosão. Xiao desceu lentamente enquanto olhava para a mulher de cabelo azul à distância. Ela estava vestindo vestes azuis e segurava uma espada de neve na mão. Emoções que eram intensas e complexas demais começaram a girar no coração de Xiao. Mu Bingjun não pareceu notar a chegada de Xiao. Ela olhou estupidamente para a pessoa à sua frente. Sua visão ficou embaçada, sua alma tremia violentamente, sua mente estava um caos. Era como se ela tivesse subitamente sido empurrada para uma paisagem onírica efêmera. A espada que a mulher de cabelo azul segurava na mão era a espada da Princesa da Neve. Ele só podia exibir metade de sua luz divina quando Mu Bingjun o segurava, mas no momento estava brilhando com uma luz celestial cheia de poder, frio sem limites. Quando ela apareceu do nada, ela fez isso usando uma habilidade que pertencia exclusivamente à divina seita da Fênix de Gelo, Cascata Divisora Lunar. Uma habilidade que apenas 2 pessoas cultivaram com sucesso. Além disso, a figura de suas costas e sua aura eram coisas que só apareciam durante sua reminiscência chorosa. Irmã mais velha. Ela sussurrou essas palavras com lábios trêmulos, sua visão completamente turva pelas lágrimas. Isso é você. 4 anos atrás, ela testemunhou pessoalmente o corpo gelado e sem vida de Mu Xuanyin afundar no lago celestial subcongelante. Nos últimos anos, ela retornaria regularmente ao lago celestial subcongelante para visitá-la e conversar com ela. Ela estava claramente acordada agora, era claramente realidade, mas por que de repente parecia tão fantástico? Enquanto ela chamava seu nome suavemente, Mu Bingjun levantou lentamente a mão enquanto começava a caminhar em direção a ela. Mas quando ela deu apenas um passo à frente, o mundo de repente girou ao seu redor quando ela caiu no chão atordoada. Ela sentiu seu corpo cair em uma nuvem de algodão gelado. O que se seguiu foi o calor e a segurança que há muito estavam gravados em sua alma, o calor e a segurança que ela sentia falta há muito tempo. Ela fechou os olhos e permitiu que seu rosto nevado se enterrasse profundamente dentro daquele abundante travesseiro de algodão, fazendo com que uma fragrância gelada de jade preenchesse seus sentidos, seu mundo inteiro. Mesmo que fosse um sonho, ela estava disposta a afundar nele para sempre e nunca acorde.